Muito feliz de estar aqui com você essa noite, feliz que você pôde vir até aqui. Grato a Deus que você chegou aqui bem. É um motivo de muita honra poder ministrar a palavra de Deus para você hoje. Trago mais uma vez um abraço do Rio de Janeiro, do pastor Robson, nosso pastor de missões, também do pastor Efraim, a rede que eu e a minha esposa fazemos parte lá no Rio, sua esposa Wilze, e também do nosso pastor da juventude, Pedro Vux. Então, trago o abraço deles aí para todos vocês. Gostaria que hoje nós falássemos um pouco a respeito do como Deus é. Para muitas pessoas, Deus, ele é bom, ele é um bom pai se ele responde todas as nossas orações, quando a gente quer, da forma que a gente quer. Existe uma frase que talvez determine isso muito bem. Para outras pessoas, Deus ele só vai ser muito bom se todas as expectativas nele forem supridas. Tudo que eu espero que Deus faça por mim, ele vá e faça. Existe uma frase de um filme onde os roteiristas tentam resumir essa ideia. A frase diz que Deus é um menino com uma lupa na frente de um formigueiro. A diversão dele é ver as formiguinhas se contorcendo. Eu te pergunto, será que de fato esse é quem Deus é? Será que Deus é esse pai que tem algum tipo de prazer no nosso sofrimento? Com isso eu quero propor o tema dessa noite, a paternidade de Deus. Se você pode, abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia no capítulo 12 de Hebreus, no verso 5. Vamos ler do 5 ao 11. Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao 11. Amém? Vou usar a versão King James, pode ser um pouco diferente da sua. Tudo bem? Se você já está pronto, eu queria te fazer um pedido nesse momento. Que você falasse com Deus pelos próximos segundos. Pedindo que Ele fale com você. Nós podemos ler a palavra de Deus e interpretar o texto corretamente, mas existe algo que Ele pode falar com você, mais do que com quem você pode ser convidado essa noite, ou alguém da sua família, especialmente com você. Você pode fazer isso? Nesses próximos segundos, não vou orar por você, gostaria de pedir gentilmente, se você pode, peça a Deus que Ele fale com você nesse momento. Senhor, obrigado por essa noite trazer meus irmãos aqui hoje, cada um aqui desejando algo. Te peço, Espírito Santo, revela em nome de Jesus, mais do que simples palavras podem dizer. Vá profundamente através da sua santa palavra nos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos ao texto? Hebreus capítulo 12, verso 5. E vos esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos. Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, não filhos.
Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram e lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Meus irmãos, esse texto começa a revelar um pouco para a gente como Deus é, que tipo de pai Ele é. Existe algo que chama a minha atenção, logo no verso 11, quando nós lemos, que nenhum castigo parece prazeroso a princípio, mas no final produz algo, no final ele produz algo mais profundo. A sua versão pode estar dizendo disciplina, a disciplina do Senhor, e continua decorrendo. Existe algo que nós podemos utilizar hoje como um bom exemplo disso. Não sei se você teve a oportunidade de plantar algo na sua vida. Lá na minha casa, eu e a Pri, a gente tenta ter uma horta, porque o nosso sonho é poder colher, sabe? Colher algo da sua horta e fazer um chá, alguma coisa assim. Algumas estão dando certo. O tomate morreu esses dias aí. E é interessante como que, quando se poda a planta ou a árvore, ela fica muito mais forte. Algumas vezes a gente achou que algo que a gente estava plantando ali estava certo de morrer, as folhas estavam amareladas. Depois da poda, ganhou muita força, cresceu. E até esse tomate que morreu chegou a dar 2 tomates. Já é alguma coisa. Para a nossa vida, é muito desconfortável ser disciplinado. Uma árvore, quando ela é corrigida, dependendo da espécie, ela é delimitada por algo, por alguma estrutura, ela pode ficar marcada, mas futuramente ela cresce de um jeito correto. Ela não está torta, suas raízes estão bem conectadas ao solo, com uma forte ventania ela não cai. Eu pergunto para você nessa noite, que tipo de pai Deus é? Quando Ele nos disciplina e nos corrige, o texto nos diz que é desconfortável, é duro, mas esses momentos produzem para todos nós, para mim e para você, uma oportunidade. Sobre isso que também me chama a atenção o texto. Uma oportunidade em tempos difíceis. Olha o que diz o verso 7 e 8. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho que o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, e não filhos. A disciplina que Deus nos oferece, nos fornece, ela é a prova de algo. Eu não sei se você já passou por algo na sua vida que você sentiu que Deus não te amava. Talvez você esteja passando hoje. Deus não está me vendo. E a forma que a palavra nos expressa, que é o jeito, a confirmação de que Deus me ama, que eu sou filho dele, vai muito além do meu serviço à igreja. Vai muito além do quanto eu consigo ir bem na célula. Vai muito além de quanta caridade eu ofereço para quem tem mais necessidade. A forma que eu sei que eu tenho aliança com Deus pelo texto é quando Ele me corrige. Quando Deus me corrige, é tão desconfortável, eu sei. Ele me aceita como filho. Eu sou filho de Deus porque estou sendo corrigido. O desconforto está surgindo em mim. Deus me ama. A Bíblia está repleta de casos onde as pessoas tiveram uma oportunidade. Imagina como se fosse uma janela. Um tempo de adversidade, um momento difícil. Aquela janela se abre. Uma pergunta surge. Eu vou confiar em Deus? Ou não? As contas desse mês talvez não fechem. Eu vou confiar em Deus ou não?
Aquele diagnóstico foi pior do que a gente esperava. Eu vou confiar em Deus ou não? Como eu havia dito, a Bíblia está repleta desses casos. Ruth, por exemplo, alguém que decidiu confiar num Deus diferente e ir para uma terra distante, num tempo de dificuldade. Era uma seca profunda, uma lástima maior do mundo, todos os homens daquela família morreram, sobrou a sogra e suas noras. Ruth decidiu ir com a sua sogra. A história continua acontecendo. O texto é lindo. Ali não diz, Deus disse isso, o Senhor falou, mas a voz de Deus está escondida em cada circunstância, cada coincidência nesse texto. Podemos ver isso em Abraão, um homem que era estéril, e Deus o prometeu: você terá mais filhos do que as estrelas do céu. Você consegue contar? Você consegue contar os grãos de areia da praia? Assim será a sua descendência. Assim foi com José, plena e completamente injustiçado. Foi fiel e a vida dele só piorava. Já sentiu isso? Quanto mais você é fiel, pior fica. Quanto mais você é honesto no seu trabalho, todo mundo se dá bem, você fica com o problema. Quando você é sincero com o seu superior, José foi cada vez mais sendo provado por Deus, sendo corrigido por Deus. Meus irmãos, na sua vida e na minha não é diferente. Deus tem a sua forma de disciplinar, e o texto nos diz que se nós não aceitamos essa disciplina, nós somos bastardos. A palavra pode ser dura. A palavra grega utilizada aqui significa filhos fora da aliança. Alguém que foi filho fora da aliança do casamento. Quando nós nos comportamos com resistência a Deus, com mágoa de Deus, com um pesar no coração em relação a Ele, nós nos comportamos como se nós não tivéssemos aliança com Deus. Quão importante é a nossa reação aos tempos de dificuldade? Quão importante é a sua reação? Aqueles que estão fora da aliança, Deus declara a sua aliança para nos corrigir em amor. Eu me lembro quando eu era mais novo, e eu tenho uma mãe que é nordestina. Falei isso aqui sábado com alguns. A forma dela me corrigir era muito delicada, se é que você me entende. Ela era muito sutil. Ela tinha um tempo de sentar e conversar comigo, explicando por que eu estava sendo corrigido. Brincadeira, na verdade não era nem um pouco assim. Ela era muito prática. Se eu quebrei o copo, ela brigava e eu já catava. Rápido. Eu já resolvia. O tempo foi passando, hoje eu brinco com ela muitas e muitas vezes. Hoje ela já é avó, e aí muda. Quem é que é avô ou avó? Bota a mão. Muda, não muda? É diferente. Hoje em dia as crianças quebram, meus sobrinhos quebram as coisas lá, ela vai lá e cata. Não tem mais nada disso, né? É interessante como que depois da correção, o nosso próprio coração, que antes poderia ter ficado revoltado, cansado, injustiçado, ele se sente muito mais amado. Hoje eu sou muito grato pela todas as vezes que minha mãe me corrigiu, todas as vezes que ela brigou comigo, todas as vezes que ela não escolheu um lado. Os irmãos brigando, ela não quer saber, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado, para de brigar. Mas o quanto isso produz hoje uma profunda união entre os irmãos, no meu caso, com a minha irmã. Será que Deus não faz isso com a sua igreja? Um bom pai que permite que sejam corrigidos todos de igual modo, porque Ele ama. Existe um grande motivo, meus irmãos, para que Deus Ele corrija o seu povo. O maior motivo para a correção de Deus é o seu amor. É o amor de Deus que faz com que Ele corrija a sua igreja, o seu povo. Olha o que diz no verso 5. Vamos ler 5 e 6, se você ainda estiver na
a Bíblia aberta, se você estiver anotando. Diz assim: vocês conhecem a exortação que vos fala, como a filhos, filho meu, não despreze o castigo do Senhor e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Todos os dias, as mães e os pais fazem escolhas. Quando nós somos filhos, nós normalmente não entendemos. E aos pais cabe as escolhas muito difíceis. Quando os filhos ficam doentes, chega um momento dos pais darem a medicação. Algumas vezes é tranquilo, algumas vezes a medicação é docinha, mas algumas vezes não é. É ruim, é amargoso. Cada pai tenta uma tática diferente para esconder um pouco o sabor do amargo. Mistura com algo e dá. Eu já vi recortaram a caixa de suco, colocaram um frasco do remédio e o canudinho. A criança olhou o suco, tomou. Achou meio esquisito, mas aceitou. Imagino que esse remédio não fosse tão amargo assim. Mas existem alguns que é impossível esconder o sabor. A sensação, não existe muito que se possa fazer. Para alguns pais, eles tentam disfarçar, a mãe oferece o remédio para o pai toma, tenta fingir que tá bom, não tá bom. O pai está contestando que não tá bom, ele acabou de provar o remédio. Mas, de uma forma ou de outra, a criança precisa tomar um remédio. Eu pergunto para você, será que esses pais, eles seriam bons pais se eles não dessem os remédios para os seus filhos? Afinal de contas, o remédio é bem amargo. Provavelmente a criança vai chorar. Será que um bom pai pensaria assim: olha, esse remédio é muito amargo para o meu filho, deixa ele com isso aqui mesmo, não vamos dar? Aos seus olhos, como isso seria? É justamente o contrário. Um bom pai entrega o desconforto para o seu filho, a fim de curá-lo. Um bom pai fornece ao seu filho aquilo que ele não gostaria que o filho estivesse passando, mas é necessário. O texto nos diz que, a princípio, a correção parece um incômodo, ruim, mas produz fruto de justiça e paz. E o amor de Deus, ele é tão profundo por nós, que ele avisa o desconforto. O começo do verso 5 diz: olha, não se esqueçam da exortação, que ele vos fala como a filhos. Não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças, dependendo da sua versão diz, e não se magoe com a repreensão de Deus. Como se a palavra de Deus estivesse dizendo: olha, vai ser desconfortável, não fica chateado com ele. Não considera Deus um pai ruim, que não se importa, não se preocupa com você. Ele sabe. E deixa eu te dizer, suporte um pouco mais. Isso será um fruto de justiça e paz para você. A sua vida vai ser melhor por causa dessa correção. As suas relações não vão se acabar pelo seu profundo orgulho, pelo seu ego. Deixa Deus te moer um pouco mais. Deixa Ele curar as suas feridas através do desconforto, da correção. Talvez o seu casamento fosse acabar. Talvez você fosse namorar, fosse se casar. E eu preciso te dizer, daria tudo errado. Mas como você aceita a correção de Deus, você é capaz de viver algo que a sua família não viveu. Talvez os seus pais não viveram um casamento feliz e você nem sabe muito bem como começar isso, como seguir com isso. A palavra de Deus é o caminho para você. Talvez você não teve um pai ou mãe presente e não sabe como ser pai ou mãe agora. Deus tem um caminho para você. Permita que Ele te corrija. A palavra de Deus sempre será fonte de vida para a sua vida. Todas as vezes. Mesmo quando você não entender. Será que todas as vezes os pais explicam para os seus filhos o porquê das coisas? Como eu disse, a minha mãe não me explicava. É assim, acabou.
É por isso. Apesar disso, eu confiava. Eu tenho uma história, eu sempre conto ela. Eu me lembro quando eu fiz 14 anos de idade. Estava na sala vendo qualquer coisa na TV. Um dia à noite, a minha mãe entrou rápido, não brincou, não brigou comigo, ela só entrou na sala. Falou: ano que vem você vai trabalhar, tá bom? Saiu. Com 14 anos de idade, eu não questionei também, ela não me deu espaço para questionar. E eu me lembro quando aquilo era desconfortável, eu estudava e comecei a trabalhar ali, era uma espécie de jovem aprendiz. Eu me lembro de acordar cedo e voltar, almoçar correndo, ir para a escola, voltar e jogar futebol, eu treinava na época. Eu sempre ficava cansado e como eu sou grato hoje, como eu aprendi sobre a vida tendo aquela responsabilidade ali. Como eu aprendi a contar o dia, que era pouco, pouquinho, eu aprendi, não é nada. Mas eu aprendi a contar aquilo. Eu tive o prazer de poder pagar uma conta na minha casa. Como isso fez diferença para que hoje eu me casasse. Como isso fez diferença para saber que aquilo não é um peso que eu carrego. É um privilégio, eu sou um homem, eu preciso dar segurança para minha família. Tudo isso porque um dia eu fui corrigido. Eu fui passando pelo desconforto. Meus irmãos, você pode ter um desconforto hoje, aqui e agora no seu coração. Algo que não faz sentido. Você pode estar orando por algo há muito tempo e não ser respondido. Preciso te dizer, a palavra de Deus te diz isso. Deus não deixou de te ver, não está distante, nada disso. Está aproveitando isso, essa oportunidade para te corrigir. E hoje eu preciso chegar aqui diante de você e te perguntar: você aceita essa correção? Você honestamente, mesmo com dúvidas, talvez revoltas em relação a Deus, talvez mágoas, você aceita essa correção dizendo: Senhor, eu confio, não estou entendendo não, mas eu confio no Senhor. Quero te convidar a refletir nisso, por esses segundos. O que é aquilo que tem sido difícil para você? O que é aquilo que tem sido um desafio? Que a resposta não chega. Você tem um pai que se importa com você. Jamais vai deixar você acabar com a sua vida, destruir suas relações, sempre te amando, corrigindo, sempre te guiando. Estamos caminhando para o fim. Queria te pedir, gentilmente, se você pudesse, coloque de pé no seu lugar. Se você pode, feche seus olhos. Se você se sente confortável para isso. Não precisa se preocupar com o que tem acontecido ao redor. Sei que esse é um momento onde Deus pode falar algo que vai trazer um profundo alívio ao seu coração. Permaneça com os olhos fechados nesse momento. Essa noite, enquanto eu orava, eu creio que existem dois perfis de pessoas. O primeiro é para você que sente de fato tristeza no coração. Você sentiu mesmo que Deus não ouve mais as suas orações, ou naquela situação específica Ele te deixou de lado. Preciso te dizer, você tem uma oportunidade diante dos seus olhos, uma janela. Um dia no céu não vai mais haver necessidade ou oportunidade de confiar em Deus apesar das dificuldades.
Não vão mais haver dificuldades. Mas aqui, hoje, você tem a oportunidade de dizer para Deus, apesar das dores, eu confio no Senhor. Eu confio na sua correção, eu confio na sua forte mão. Senhor, eu confio. Não estou entendendo não, mas eu confio. Eu confio a minha vida e a da minha família. Eu confio tudo que eu tenho de mais precioso ao Senhor. Eu não estou entendendo, eu confio no Senhor. Existe o segundo perfil de pessoas aqui. Talvez você um dia sente que era Deus o seu pai e por alguma razão houve uma distância entre vocês. Talvez você nunca sentiu isso na sua vida, jamais. Mas tudo que você precisa, e eu preciso que você preste atenção, eu não digo deseja, tudo que você precisa é de um pai, desse bom pai. Todos nós estamos com os olhos fechados aqui. Não é para mim, para os irmãos ao nosso redor, que você responde isso, mas a Deus. Nesses dois perfis de pessoas, daqueles que desejam responder para Deus, eu confio no Senhor. Eu não vou abrir meu coração para as dúvidas a seu respeito, Pai. Eu digo, eu confio no Senhor. E o segundo perfil, aqueles que estão distantes, talvez nunca estiveram perto e dizem, sabe de uma coisa? Eu quero esse pai para cuidar de mim. Eu preciso desse pai. Essa não é uma resposta que se faz porque você sente necessariamente. É uma resposta que você sabe que precisa fazer. Nessa noite, aí onde você está, eu vou fazer uma oração e ao final eu peço que você levante a sua mão. Ore comigo nesse momento. Senhor, eu preciso do Senhor. Não entendo o que acontece na minha vida, mas eu preciso do Senhor, Pai. Pai, a minha vida não está muito fácil, mas eu decido que a minha fé será posta no Senhor, não importa o que aconteça. O Senhor é meu Pai e jamais me abandonará, é o que a sua palavra me diz. Se você está aqui hoje, eu te peço que levante a sua mão no 3. Que em nome de Jesus, nada te impeça, medo do que vão pensar, o que vai ser depois disso. Não. Tudo o que importa é se você está ou não na mão de Deus. Em nome de Jesus, no 3, que nada te impeça. 1, 2, 3. Tem alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, se você está fazendo essa escolha pela primeira vez ou decide responder para Deus, eu confio no Senhor apesar de tudo. Eu declaro isso diante dos homens, eu confio no Senhor. Se você pode, vem aqui à frente nesse momento. Talvez você não tenha levantado sua mão, mas deseja mesmo assim, me permita, por favor, orar por você. Se você puder, vem até aqui, vem até o altar de Deus. Senhor, apesar de tudo, eu confio em Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesse momento, que nada seja um impedimento no seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Pai, todos os que estão com o coração cansado, sobrecarregado, todos aqueles, Pai, que precisam do Senhor nesse momento, seja o alívio deles, Pai. Seja o Pai que abraça, o Pai que resolve os problemas, alivia as pressões. Senhor, aqueles que de fato decidiram nessa noite que, olha, é o momento de eu me conectar com o Senhor, eu não posso mais viver sem. Em nome de Jesus, conecte eles ao Senhor, que eles não se distanciem mais e que eles possam encontrar aqui nessa casa uma família, aqui nessa casa, Senhor.
Nós oramos em nome de Jesus.